O futebol inglês, que a gente conhece como uma potência global, está prestes a viver a maior virada de jogo em décadas. É que tem um novo xerife na área, o Regulador Independente de Futebol, ou IFR. Nessa nossa análise, a gente vai fundo para entender por que ele foi criado, como é que ele vai funcionar e qual é a briga de bilhões de libras que ele tem que apitar. Para a gente sacar o porquê dessa mudança toda, primeiro é preciso olhar para uma contradição. Um verdadeiro paradoxo que está bem no coração do futebol inglês, sabe? De um lado tem a Premier League, que é uma máquina de fazer dinheiro, um espetáculo mundial. Mas do outro lado, a realidade é bem sombria. Clubes com histórias de mais de 100 anos, lá nas divisões inferiores, lutando só para sobreviver, muitos à beira da falência. É um conto de duas realidades financeiras que são extremas. E olha só, isso não é palpite de quem está de fora, não. Essa é a avaliação oficial de David Cogan, o homem encarregado de liderar esse novo regulador. Ele descreve a estrutura do futebol inglês como uma pirâmide que está sob uma pressão gigantesca, reconhecendo que todo o brilho do topo está, na verdade, escondendo umas rachaduras bem perigosas na base. Ok, mas como é que o futebol inglês chegou nesse ponto, né? Nesse ponto de ebulição? A primeira parte da nossa análise vai mergulhar justamente nas crises que fizeram com que a ideia de um regulador deixasse de ser só uma ideia e virasse uma necessidade urgente. Foi basicamente uma tempestade perfeita que se formou ao longo de 3 anos. Primeiro, em 2019, o colapso do Bury FC, um clube histórico. Foi um verdadeiro choque para o sistema. Logo depois, veio a Covid-19 e escancarou a fragilidade financeira de dezenas de outros clubes. E aí, o golpe final foi a tentativa de criar a Superliga, que foi vista como um ato de pura ganância ameaçando toda a estrutura do esporte. Esses 3 eventos, um atrás do outro, criaram uma pressão política que ficou impossível de ignorar. E aqui está o ponto central, vindo direto da fonte. O Cogan não mede as palavras. Ele aponta o dedo para as próprias ligas e para os clubes. Segundo ele, o regulador só existe porque o futebol falhou em se autorregular, principalmente na hora de dividir o dinheiro. Foi essa incapacidade de chegar a um acordo que abriu a porta para uma intervenção externa. Então, já que o sistema mostrou que não conseguia se consertar sozinho, uma solução de fora foi colocada na mesa. Vamos entender agora exatamente o que é e quem é esse novo regulador independente de futebol. Na prática, o que isso quer dizer? Bom, o IFR funciona como um fiscal financeiro para os 116 clubes profissionais da Inglaterra. A missão principal dele não é dizer para os times como eles devem jogar, mas sim garantir que eles sejam administrados de um jeito sustentável. Tudo isso para que crises como a do Bury não aconteçam de novo. E quem é que está no comando dessa nova entidade? David Cogan. O mais interessante sobre ele é que ele não é nenhum estranho nesse ninho. O Cogan é um especialista em direitos de mídia que já trabalhou para os dois lados dessa discussão, tanto para a rica Premier League quanto para a English Football League, que representa os clubes menores. Ou seja, ele conhece o negócio por dentro e por fora. E para quem tem medo que um regulador possa acabar sufocando o sucesso comercial do futebol, o Cogan manda um recado bem claro. Ele se apresenta como alguém que ajudou a construir a riqueza do esporte e garante que o objetivo dele é o crescimento contínuo, não só lá no topo, mas em toda a pirâmide. Certo. Já sabemos o quem e o porquê, mas a pergunta de 1 milhão, ou melhor, de bilhões de libras é: como é que isso tudo vai funcionar na prática? Vamos dar uma olhada no plano do Cogan. O plano tem 3 pilares. Primeiro, o licenciamento. Para poder competir, os clubes vão ter que provar que têm um plano de negócio sólido. Segundo, um monitoramento constante, que foi pensado para detectar sinais de perigo bem antes. E terceiro, um baita relatório anual que promete trazer uma transparência nunca antes vista para as finanças do futebol. O que é bem interessante nessa abordagem é esse conceito de sistema de alerta precoce. O próprio Cogan usa uma analogia. Ele fala em luzes âmbar piscando. A ideia não é esperar o clube quebrar para depois punir, mas sim agir nos primeiros sinais de dificuldade, sabe? Trabalhar junto com o clube para corrigir o rumo. É uma abordagem muito mais proativa do que reativa. E sobre aquele relatório, a ambição é gigante. Cogan afirma que vai ser a análise financeira mais completa já feita na história do futebol inglês. O objetivo é claro: com dados transparentes na mesa, as decisões sobre o futuro do esporte vão ser baseadas em fatos, e não só numa queda de braço de interesses. Mas nem tudo são flores, planos e relatórios. O IFR já nasce com uma tarefa gigantesca e super controversa pela frente, o que nos leva direto para a nossa próxima sessão. A verdade nua e crua é a seguinte:
O maior teste do regulador não vai ser a capacidade dele de fiscalizar, mas sim de mediar. Existe uma briga antiga, de longa data, sobre como a receita enorme do futebol deveria ser dividida. E essa batata quente, agora, está no colo do IFR. E aqui, os números mostram o tamanho do abismo entre as partes. A Premier League hoje repassa mais ou menos 16% das suas receitas centrais. A English Football League, que representa os outros 72 clubes, diz que isso não é suficiente e propõe um modelo bem diferente: 25% das receitas combinadas das duas ligas. Isso mudaria o jogo financeiro por completo. Então, como é que se sai desse impasse? Existem dois caminhos. O ideal, que todo mundo prefere, é que as próprias ligas finalmente cheguem a um acordo. Mas, se a briga continuar, o IFR tem uma carta na manga: os chamados poderes de último recurso, que permitem que ele intervenha e imponha uma solução. Só que o Kogan já deixou bem claro que essa intervenção é a última coisa que ele quer fazer. Ele está, na prática, colocando uma pressão enorme nas ligas, como quem diz: olha, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ter que forçar um acordo, mas, se for preciso, a caneta está na minha mão. E tudo isso nos leva à grande questão: o que essa mudança toda, essa mudança radical, significa para o futuro do jogo na Inglaterra? No fim das contas, os objetivos do regulador são bem claros. Eles querem um ecossistema onde todos os 116 clubes profissionais possam não apenas sobreviver, mas prosperar. Querem garantir que os torcedores sejam levados em conta nas grandes decisões. E, acima de tudo, buscam um modelo financeiro que seja sustentável no longo prazo. E essa é a pergunta que vai definir a próxima era do futebol inglês. O esporte tentou se autorregular e falhou. Agora toda a esperança está numa entidade externa. Mas o que está em jogo é muito mais do que dinheiro. É o equilíbrio entre uma marca global bilionária e a sobrevivência de clubes que são o coração de suas comunidades. Se essa intervenção vai ser a curra ou só mais um capítulo na disputa, bom, isso só o tempo vai dizer.